como é que está o cabo. Mestre veio e anunciou
parábolas pro povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor, 2 filhos bons, um lar feliz. Viviam em paz até que o mais jovem pediu-lhe a herança e partiu. Rumou pra longe e entre deleites seus bens desperdiçou. Desamparado, sentindo fome, do lar se recordou. Na casa do pai há pão sobrando e eu pereço de dor. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei: faz-me um servo de ti. O jovem pôs-se a caminhar e ainda distante do seu lar o pai o avistou, cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão. Correu ao filho e o beijou jubilante. Saiu feliz a festejar, novas alparcas, vestes e anéis lhe ofereceu. E jubilante exclamou: meu filho renasceu. Estava perdido, mas foi achado. Meu filho renasceu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei: faz-me um servo de ti. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite. Que Deus fale ao teu coração, que Deus neste momento, através dessa live, possa com teu Espírito Santo encher a tua alma, encher a tua casa, encher toda a sua vida de alegria. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eu estou agradecido a Deus por mais um dia poder fazer parte deste momento da história da igreja, oportunidade que Deus nos dá para estarmos juntos através desta live, para cultuarmos a Deus, para engrandecermos a este Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Antes que eu converse e que eu ministre um pouco com os irmãos da palavra de Deus, eu gostaria de agradecer a todo o carinho dos irmãos. Da última vez que eu estive aqui, ainda estava num culto com alguns irmãos, e vários irmãos da live, amigos de tempos, de Rio Grande da Serra e de tantos outros lugares, que disseram: paz do Senhor, Chiquinho, paz do Senhor, Francisco. E eu gostaria de, assim, irmãos, um forte abraço a vocês, irmãos e irmãs, amigos que a gente deixou ao longo da história. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer ao pastor Joel pela oportunidade, de desfrutar deste momento na presença de Deus, e isso é muito bom, muito bom estarmos juntos. O tempo é difícil,
as igrejas estão fechadas, os irmãos não estão aqui no templo, mas nós continuamos fazendo a obra do Senhor, nós continuamos pregando esta palavra de amor. O reino de Deus avança para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de meditar um pouco da palavra de Deus com vocês, e nesta noite eu queria que você, aí na sua casa, ou no momento em que você vai ouvir essa live, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo e meditasse um pouco da palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 6. Provérbios 19, 6. Esse vai ser o nosso texto base. Nós vamos falar um pouquinho de como agradar a Deus nos nossos dias. Como agradar a Deus. Provérbios, capítulo 19, versículo 6 diz assim: muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Amém? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Pai, nós vamos ministrar a Tua palavra e eu quero te pedir, abre a porta da palavra, fala conosco, Senhor Jesus, toca ao coração de cada pessoa que vai ser atingida por esta live, que vai ser contemplada por este instrumento que o Senhor tem dado, a estratégia neste momento da igreja. Pai, fala conosco, é o que nós te pedimos para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Provérbios diz: muitos procuram e suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Como que eu agrado a Deus em um momento em que as pessoas buscam favores? Como que eu agrado a Deus e como que eu me mantenho em comunhão com Deus em um momento em que as pessoas precisam de recursos, precisam de sustento, precisam de alguma forma que alguém se mova através de uma oportunidade para atender às necessidades? Aqui o texto é bem claro: muitos suplicam a face dos príncipes. E parece que o salmista estava muito certo em dizer, lá no Salmo 20, uma referência que Davi diz numa oração depois de uma batalha, e esta batalha é citada em 2 Samuel, no capítulo 10. Logo após essa vitória nessa batalha, ele faz uma oração, e essa oração se torna um cântico, essa oração se torna um salmo. Fica para a gente. Salmo 20, versículos 7 e 8 diz assim: Davi falando: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glórias a Deus. É importante lembrar que quando nós citamos esses textos da palavra, tanto em Provérbios como em Salmo, e como em alguns outros textos da palavra de Deus, dizem que no momento de dificuldade, Davi estava vivendo uma batalha, Davi estava enfrentando multidões de exércitos, de pessoas iradas e nervosas. E se a gente for buscar no texto, a gente vai ver uma situação que pode até
se comparar aos nossos dias, porque Davi foi ajudar, Davi foi consolar um príncipe, Davi foi prestar as suas condolências a uma pessoa, foi colocar o ombro amigo, foi ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa achou que Davi queria destruir ele e o reino dele. Mas a palavra que eu quero dividir com os irmãos é: qual que é o segredo? Qual que é o segredo nas dificuldades? Para onde a gente recorre? O que a gente faz? Porque Provérbios diz: olha, muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. As pessoas estão buscando presentes, as pessoas estão buscando quem possa suprir as suas necessidades, e Deus está longe. Deus não está presente nos planos. Se a gente abrir lá em Provérbios também, eu quero ler com os irmãos, eu vou abrir aqui junto com os irmãos, Provérbios 29, e o versículo 26 diz assim: muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitos buscam favores, muitos querem favores, muitos estão desesperados, muitos estão tristes. Por quê? Porque buscam aonde não há sustento, buscam aonde não há estabilidade, buscam na onde não há esperança, por verem pessoas em status, por verem pessoas com recursos, por verem pessoas em posição de destaque, nós buscamos a estas pessoas. Só que a Bíblia diz: olha, cada um fica amigo, cada um se aproxima daquele que dá presentes, daquele que se curva. O Davi falando: olha, muitos confiam nos carros, muitos confiam nos cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Entendendo, irmão, toda essa questão, e por que as pessoas vão de um lado para o outro, procurando aonde encontrar uma fonte, procurando aonde encontrar um recurso, eu quero que o irmão e a irmã que está aí do seu lado, eu quero que você vá comigo agora no Salmo 146. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 146. Nós vamos entender qual que é o segredo que nós devemos fazer, aonde nós devemos buscar, aonde nós devemos saciar a nossa sede, saciar a nossa alma, aonde nós vamos, que nós paramos definitivamente de procurar, definitivamente de fazer alguma coisa errada, achar que está fazendo para Deus, mas não estamos fazendo para Deus, achar que nós estamos fazendo o certo, mas nós não estamos fazendo o certo. Salmo 146 diz assim no primeiro verso: louvai ao Senhor. E depois ele diz assim, ó minha alma, louva ao Senhor. Que coisa maravilhosa, que palavra tremenda. É a palavra de Deus para a nossa vida, é a palavra de Deus nos ensinando. Irmãos, o salmista, ele convoca, o salmista, ele chama todos a louvarem ao Senhor, e depois de chamar todos a louvarem ao Senhor, ele olha para dentro dele mesmo, e ele diz lá dentro da alma dele, ele diz: olha minha alma, louva ao Senhor. Respeite, glorifique, preste culto a esse Senhor. E aí no verso 2 ele diz assim, louvarei ao Senhor durante a minha vida. E ele diz mais: cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Irmãos, enquanto muitos
procuram satisfazer as suas necessidades em fontes que não vão levar a lugar algum. O salmista convida: louve ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, preste culto, reverência, faça da sua vida. Em qual tempo? Em qual estágio? Em qual momento eu devo? Em toda a minha vida, durante toda a minha vida eu vou prestar um culto ao Senhor. Durante toda a minha vida eu vou procurar ter um canto de louvor ao meu Senhor enquanto eu viver. Dentro das minhas necessidades, dentro dos meus dias bons, dentro dos meus dias ruins, dentro do tempo difícil, dentro do tempo em que Deus me dá com maior abastança, eu preciso louvar a esse Deus, eu preciso ter um canto de louvor a esse Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós não louvamos a Deus, quando nós não entregamos o louvor a Deus, quando nós não prestamos culto a Deus, quando nós não nos colocamos na presença deste Deus para louvar a Ele e para dar a Ele toda a nossa dedicação, toda a nossa vida, sabe o que acontece? Olha o versículo 3, ou o verso 3 do Salmo 146, diz assim: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Olha que coisa interessante. Nós lemos em Provérbios 19, em Provérbios 29, nós lemos lá em Salmos 7 e 8, que muitos procuram os príncipes, muitos procuram as pessoas de status, muitos encurvam-se para essas pessoas, mas a palavra diz aqui no Salmo 146, no verso 3, não confieis em príncipes, não confieis em filhos de homens. Aí ele diz aqui, olha, em quem não há salvação. E quando ele coloca aqui uma qualidade, e quando ele coloca aqui uma coisa importante que deva ter nos príncipes, nas autoridades, ou nas pessoas pelas quais nós nos curvamos, e nós pedimos, e nós imploramos, e nós às vezes até somos humilhados, como Davi foi, por tentar ajudar, por tentar estender um ombro amigo. A Bíblia diz que nessas pessoas, nessas posições, não há salvação. A gente sabe, meus irmãos, a palavra de Deus registra em toda a sua escritura que a salvação vem de Jesus. Salvação vem de Deus. É Deus que é o nosso auxílio, é Deus que é o nosso socorro, é Deus que pode nos dar a salvação e o livramento para a nossa alma eternamente. Talvez as pessoas procurem os príncipes, talvez as pessoas procurem quem está com status, ou quem está bem, por conta de um tempo difícil, mas isso daí é uma ajuda passageira, é uma ajuda que hoje tem, mas amanhã não tem. Hoje tem status, amanhã não tem status. Hoje ocupa uma posição importante, amanhã não tem mais. Portanto, meus irmãos, nós devemos buscar a face de Deus continuamente, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Precisa ter louvor, precisa ter
confiança, precisa ter a nossa vida alinhada com os propósitos do Pai. Nós precisamos nos curvar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos prestar a nossa reverência a quem de fato tem direito, e quem tem direito é só Deus, é só Jesus que pode fazer isso. Sabe por quê? O salmista continua dizendo: por que nós não devemos procurar os príncipes? Ele já diz: olha, porque nos príncipes e nos homens não há salvação. E aí ele continua dizendo aqui, no verso 4, ele fala assim, sai-lhes o espírito e eles tornam para a terra. Naquele mesmo dia em que morrem, perecem os seus pensamentos. Hoje a pessoa está no status, hoje a pessoa tem recursos, mas a pessoa é finita, a pessoa é limitada, a pessoa não tem como prosseguir, não tem como manter essas coisas. Quando você procura algum lugar para esconder ou para guardar um tesouro, quando você procura um lugar onde você possa depositar ali sua riqueza, depositar ali a coisa que é mais importante para você, você observa se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo tem uma fama boa, se aquilo não tem uma fama boa, se ali é um lugar recomendável para mim colocar o meu tesouro. E eu quero te perguntar, e quando eu pergunto para você, eu faço essa pergunta para mim também: aonde eu tenho colocado a minha alma? Aonde eu tenho colocado a minha vida? Durante os meus dias, assim como nós acabamos de ler, durante toda a minha vida, enquanto eu viver, irmãos, enquanto nós estamos aqui vivos neste mundo, enquanto nós estamos aqui neste mundo, às vezes num dia ruim, às vezes um pouco melhor, mas enquanto nós estamos aqui, aonde a gente tem colocado o nosso tesouro? Aonde a gente tem colocado a nossa esperança? A Bíblia registra, muitos procuram os homens importantes, mas você não deve procurar as pessoas que são importantes, as pessoas que são príncipes, porque essas pessoas morrem, e quando elas morrem, elas voltam ao pó, elas voltam à terra, e no mesmo dia, toda a importância que elas achavam que elas tinham, tudo que elas tinham de status, e de pensamentos, e de projetos, e de planos, tudo isso acaba. Não há salvação, não há esperança. E aí, meu irmão, olha o segredo, olha que coisa maravilhosa quando nós lemos a palavra de Deus. Olha no verso 5 do Salmo 146, diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Que maravilha, que coisa tremenda. As pessoas, irmãos, de um modo geral, hoje estão batendo a cabeça, estão correndo de um lado para o outro, à procura de tentar, de tentar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Muitos suplicam, muitos clamam na face dos príncipes, das pessoas importantes, muitos querem e buscam essas pessoas, mas a palavra de Deus diz: olha, neles não há salvação, neles não há a esperança. E aqui a Bíblia diz: olha, você vai ser mais do que feliz, você vai ser bem-aventurado, você vai ser um homem completo, uma mulher completa, quando dentro da sua vida você vai ter Deus como seu auxílio, você vai ter a esperança posta no Senhor, no seu Deus. Que coisa maravilhosa. E aí, irmãos, nós vamos para as credenciais
Nós vamos para o currículo agora. Nós vamos analisar, assim como nós fazemos em tantas coisas. Por que você se aproxima de uma pessoa importante? O porquê que você se aproxima de um príncipe? O porquê que você confia? Aquele rei que batalhou e que foi na guerra contra Davi, em 2 Samuel 10, ele confiou no poder dele de guerra, ele confiou no grande exército. A Bíblia diz que ele alugou o exército do rei da cidade vizinha. Ele confiou nisso, e foi a derrota dele. Engraçado, importante analisar. Agora a gente vai para as credenciais do nosso Deus. Quando a gente fala assim que Deus é grande, quando a gente fala assim, nos púlpitos, que Deus se importa com você, que Deus pode fazer coisas maravilhosas por você, pela sua casa, pela sua família. Quando nós falamos aqui que Deus se importa sinceramente com você, com a sua vida, a gente está falando de um Deus. Olha aí a continuação. O verso 6 diz assim, Salmo 146, e o verso 6 diz assim: que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles é, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Maravilha! Que coisa tremenda, meus irmãos! Que palavra maravilhosa! Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você pensa numa pessoa importante hoje, num príncipe, como diz em Provérbios, como diz nos textos que a gente leu, quando você resolve aproximar-se de uma pessoa assim, essa pessoa se compara a esse Deus que nós acabamos de ler? A esse Deus que reinará de geração em geração. No texto que a gente leu anteriormente diz que os homens são finitos. O homem ele se acaba quando ele morre. Quando ele volta ao pó não existe mais. Não existe continuidade. Não existe estabilidade. Sustentabilidade, não consegue manter. Mas o nosso Deus, Ele vem de geração em geração, de geração em geração, e Ele fala assim, eu fiz todas as coisas, e eu posso fazer coisas maravilhosas na sua vida, coisas maravilhosas na sua casa, coisas maravilhosas em você. Só que o segredo, irmãos, para que nós venhamos a agradar a Deus neste tempo, é louvar a Deus, é confiar neste Deus. O segredo, irmão, é nós depositarmos a nossa esperança e acreditar que o Deus será o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É bem verdade, irmãos, que nós corremos atrás e sempre a gente quer dar um jeitinho para a situação.
A gente corre atrás e a gente quer ser amigo ou ser próximo de quem nos dá presentes, de quem nos enche de mimos, de quem nos traz as coisas das quais nós pedimos e nós encontramos sempre um sim. Nós não confiamos em Deus, nós não louvamos a Deus, nós não engrandecemos e agradecemos a este Deus que fez todas as coisas. O problema, irmão, é que quando a gente está num tempo de pandemia, num tempo difícil, num tempo em que as pessoas estão desacreditando de tudo e de todos, nós não entramos dentro do nosso quarto e nós não falamos para a gente como fez o salmista: minha alma, você precisa louvar a este Deus. Minha alma, você precisa ter um canto de louvor a esse Deus. Você precisa em todo momento, durante sua vida, enquanto você viver, a sua vida precisa render louvores a este Deus. Nós precisamos confiar neste Deus, meus irmãos. Vamos fazer isso. Vamos confiar. Vamos adorar. Vamos colocar a nossa vida diante do altar. Vamos colocar a nossa vida diante desse Deus que pode todas as coisas. E quando Davi vai à guerra, a história diz que ele vence, e que no final de tudo, ele diz assim: olha, eu não confiei nos meus valentes, eu não confiei no meu exército, eu não confiei em nada dessas coisas, porque os outros reis, as outras cidades confiaram, mas nós faremos menção deste Deus. É este Deus que nos dá força, é este Deus que nos livra, é este Deus que vem ao nosso auxílio, é este Deus que sustentou os profetas, é este Deus que sustentou Abraão, a Isaac e a Jacó. É este o Deus que eu me lembro neste momento, é a este Deus que eu me curvo, é a este Deus que eu adoro, é neste Deus que eu deposito o meu tesouro, a minha vida. Para este Deus que eu me inclino. E eu quero finalizar esta palavra e dizer para os irmãos que a partir do Salmo 146 até o final do livro de Salmo, nós vamos ver todos eles dizendo e começando assim. Salmo 147: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável, decoroso é o louvor. Salmo 148 inicia: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Salmo 149 diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. O último salmo da Bíblia diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. E o último verso diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Maravilhoso. Todos os salmos, a partir do 146, ele diz: louvai ao Senhor, e ele faz uma lista do que porque nós precisamos louvar, porque, e ele diz coisas maravilhosas de Deus, e ele diz como nós devemos louvar, e ele diz aonde nós devemos louvar, e ele vai falando: louve, 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 louve a esse Deus. Confie, irmãos, confie que o seu louvor
pode passar por este momento e pode agradar ao seu Deus, ao Deus da glória, ao Deus que te sustenta, ao Deus que te conhece, ao Deus que te vê, sabe o que você está passando. Confia nesse Deus e louve a este Deus. Nós cantamos assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Olha, a segunda parte é mais difícil até ainda de cantar, porque nós dissemos assim, ó: se Deus fizer, se Ele me der presentes, se Ele me der os mimos, se Ele disser sim para mim, Ele é Deus. Aí a gente continua dizendo assim, ó: se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Olha aí: se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo o Deus de geração em geração. Ele continua sendo sustentador de todas as coisas. Ele continua no mesmo lugar, reinando eternamente. Irmão, quer agradar a Deus nesses dias? Para de procurar os príncipes, para de procurar as pessoas influentes, para de se curvar e se dobrar para essas pessoas. Sabe para quem você se curva a partir de hoje? Para esse Deus. Tenha um cântico de louvor na tua boca a esse Deus. Tenha a sua vida, sabe, louvando a esse Deus em todas as suas áreas. E você não vai se arrepender. Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração. E eu quero deixar para você, meu querido irmão. Eu quero dizer para você que o desejo do meu coração é que Deus te visite com alegria na sua alma, que você se sinta bem, em paz, que você tenha saúde espiritual, que você tenha saúde física, que você tenha saúde para continuar os seus dias, lembrando quem é o seu Deus. Lembrando que você precisa confiar neste Deus que fez todas as coisas, e tudo, irmão, está no controle da mão dele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Agrade ao Senhor louvando, e agrade ao Senhor confiando nele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos essa live, eu queria só avisar que nós teremos mais um louvor ainda, e logo após o louvor, ainda nós teremos a palavra do nosso pastor Joel. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz em nome de Jesus. Quem derrotou a escuridão e minha
Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Digno ele é. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça. Seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, por mais um dia de vitória que nosso Deus nos deu. Quero continuar pedindo as nossas orações pela nossa irmã Alice. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia, que ajude a serva do Senhor a passar por esse momento tão difícil na vida dela e que a família também acaba participando. Quero pedir oração igualmente pela irmã Dilma, precisa das nossas orações. O Marcos Campos também precisa, Bom Daniel precisa das nossas orações também, filho do nosso irmão Altran, e também o pastor Orlando, precisamos continuar orando por ele, mas graças a Deus, irmãos, ele já está bem melhor, o pastor Orlando, já saiu da UTI, já está no quarto, já está se encaminhando, muito em breve, para ter a alta hospitalar, está só corrigindo os níveis de oxigênio, mas graças a Deus, por esses irmãos que nós estamos intercedendo e o nosso Deus está nos ajudando. Irmãos, eu quero dizer a todos vocês que que os senhores e as senhoras estão fazendo muita falta neste lugar. Com certeza vocês também estão sentindo a ausência. Eu conversei esta semana com o presbítero Luiz Selmini, a quem eu peço as orações também, e no telefone ele chegou até a chorar, deu para ver que ele verteu as lágrimas de sentir a ausência de estar na casa do Senhor. Então nós sentimos realmente, vocês sentem, nós sentimos. Então eu quero dizer aqui, uma coisa que não é nenhuma novidade, mas nós estamos sentindo muita falta da igreja neste ambiente, nesta casa de oração. Prezados irmãos, nós estamos procurando obedecer as regras conforme o pastor Bergamin orientou, conforme nós devemos realmente fazer. Então nós não estamos inventando nada, nós estamos nos guardando, nós estamos procurando atender as orientações. Porém, irmãos, tanto a sede como as congregações e como todas as igrejas sérias que se pautam pela palavra de Deus como regra de fé e prática. Os irmãos sabem que nós estamos aqui. Aqui na sede nós temos um corpo de obreiros, as congregações têm um corpo de obreiros, e se precisar, irmãos, nós estamos aqui para, dentro das possibilidades, atender os irmãos. Eu quero, olha, aqui está escrito assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais
de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, estou dizendo, nós estamos aqui. Irmãos, e quem ama a Jesus, quem ama a sua igreja, quem ama a sua denominação, pessoas de outras denominações que estão nos ouvindo agora, e quem ama o Brasil para Cristo, que é a nossa denominação, nós, irmãos, trabalhamos pelo bem de Jesus, pelo bem da igreja e pelo bem da nossa denominação. Então, não depende, a obra de Deus não depende de templos, a obra de Deus não depende de homem algum, conforme nós acabamos de ouvir, é do Senhor que nós dependemos. Porém, irmãos, Deus, que pode fazer as coisas sozinho, não faz as coisas sozinho, mas Ele constitui. Então eu quero confirmar, os obreiros estão aqui na cidade, se houver necessidade, os nossos telefones estão abertos, o nosso deslocamento dentro do possível, nós faremos sim, e quero dizer que não é só as autoridades constituídas, mas tem maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, conforme a palavra está ensinando aqui. Então eu sei que tem homens e mulheres levantados, constituídos por Deus, que eu repito mais uma vez, que amam a Jesus, a igreja e a sua denominação, e que estão trabalhando. São pastores de 10, de 50, de 100, de 1000, que estão trabalhando para o bom andamento da obra do Senhor, para o crescimento da obra, na qualidade, na quantidade, para a manutenção do trabalho do Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é hora de trabalhar para Jesus, é hora de adorar a Jesus. Vamos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, zelar para que a nossa igreja local atravesse com vitória, atravesse com crescimento, com desenvolvimento, com progresso, este momento tão difícil que nós estamos passando agora. Então Deus constituiu, e nós devemos de cumprir com carinho, com amor, aquilo para o que o Senhor Deus nos constituiu. Eu quero lembrar os irmãos que quinta-feira que vem, se o Senhor Deus permitir, nós estaremos aqui 7 horas da noite, 19 horas, para nós darmos andamento à obra do Senhor com mais um culto de louvor a Deus. Quinta-feira que vem, 7 da noite, se o Senhor permitir. Eu quero fazer menção aqui da minha cunhada Elaine e do meu co-cunhado Otacílio. Eles estão fazendo hoje aniversário. A Elaine está fazendo aniversário de nascimento hoje e de casamento. E na terça-feira, o Otacílio, meu co-cunhado, estará fazendo mais um ano de vida. Então, irmãos, que Deus abençoe ricamente. Aqui estão dados os avisos, a programação do trabalho. Fique na paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia e leia, irmãos. Dobre o seu joelho. Tenha o seu momento de quarto com Deus, o seu momento a sós com Deus, que nós estamos precisando disso sempre e agora muito mais. Então eu reforço aqui, orações pela irmã Alice, pela irmã Dilma, pelo irmão Marcos Campos, pelo irmão Daniel, oração pelo pastor Orlando, oração pelo presbítero Luiz e por toda a igreja do Senhor. Eu quero pedir agora que você curve a sua cabeça e nós vamos fazer uma breve oração. Estaremos encerrando este trabalho em nome do Senhor. Eterno Deus, obrigado por esta noite de vitória. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja continua vencendo. Senhor, não há barreiras que possa deter a tua igreja, o teu querer, o teu povo. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. E tudo, Senhor, absolutamente tudo está debaixo do teu controle, do mais absoluto controle. Até, Senhor, os adversários, os inimigos da tua obra, Senhor, e da tua causa, até eles estão sendo sustentados pelo Senhor, e eles só vão até onde o Senhor
permitir. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja continua triunfante. Te apresentamos o presbítero Luiz, a irmã Alice, te apresentamos, Senhor, a irmã Dilma, irmão Marcos, irmão Daniel, pastor Orlando e toda a igreja. Glorifica, Senhor, o teu nome, confirma a nossa programação do trabalho, livra-nos do mal e ajude a continuarmos firmes na tua presença. É o que nós te rogamos, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe ricamente, irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus, amém.